Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Rock Independente, programa que vai rolar todas as terças e sextas às 19h30, trazendo o melhor da cena underground. Eu sou a Milene e para o episódio de hoje, o entrevistado será o Moriyama. Não sei se eu falei teu nome certo. Tentei, pelo Só... menos. Não, mas Boa você falou noite. certo assim. Aê! Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Milena. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho do meu trabalho. E é muito bom ter esses espaços, né? Para a gente estar falando de composição autoral e tudo mais. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso, para divulgar, fazer crescer. Bom, lembrando que os programas serão postados no YouTube, no canal do The Case. Curta os vídeos e se inscreve, beleza? Bom, o Moriyama, mas aqui tá como Lúcio, é o seu sobrenome, então vamos seguir como tá. É um guitarrista e compositor de São Paulo e tem músicas muito boas. Mas quem que sou eu para falar da carreira dele? Nos conte um pouquinho da sua trajetória. Então, Milene, eu tenho um trabalho, né, com música instrumental. É algo recente, né? Meu primeiro álbum, né, que eu lancei em 2021, durante a pandemia, foi uma doideira, né? Oh, Enfim, comecei a trabalhar, né? 2017, até lançar em 2021, mas é daí que eu tenho um trabalho autoral focado em rock instrumental, né, e tudo mais. Mas eu, enfim, o primeiro contato com guitarra foi quando eu tinha, não vou falar a minha idade, foi no ano 2000, era novinho, e aí sempre aquela questão, né, de estar procurando uma banda, tocando. Eu cresci, né, e nasci na cidade de Campinas, que é 100 quilômetros daqui de São Paulo, e era sempre complicado achar membros de banda, né? Acho que até hoje, para todo mundo tem cidade grande, né? Achar baixista, baterista, aí a pessoa tá sintonizada. E tem umas outras questões até de, falando por mim, né? De maturidade e tudo mais. Então, se exige coisas, você fica muito focado em querendo que a coisa andasse, etc. E falando tudo isso porque eu passei por várias bandas, etc. Né? Algumas quase chegaram a uma coisa muito grande, que foi a Glávia, né? Que foi em 2014, que a gente abria para NX0, Fresno, Glória, Strike e tudo mais. Mas aí tem uma hora que você meio que. Acho que o termo é cansa, né? Cansa de tentar banda e tudo mais. E fazer com que as pessoas, né, se sintonizem no mesmo caminho, nas minhas escolhas, etc. Acho que é melhor. Tentei largar a música, não consegui, porque a música acho que é algo muito forte e na vida de todo mundo, né? sim. Seja produzindo, ouvindo, né? Emociona, né? Tanto que não tem nem datação histórica de onde que a música surgiu, né? A música e o ser humano são coisas que são muito intrínsecas, né? A história das duas. E aí eu falei, acho que eu vou tentar não depender de pessoas, né? Aí eu comecei a tentar produzir sozinho, então, por exemplo, essas músicas instrumentais, né, que você ouviu, né, e que o público vai ouvir daqui a pouco, são fruto, por exemplo, de Drum Machine, né, que eu programo as baterias, porque eu não tenho coordenação técnica para ser um baterista, mas eu tenho ideias do que eu gostaria. Mas aí o baixo, guitarra, sintetizador eu gravo de verdade, né? Aprendi a gravar baixo e sintetizador por necessidade, né? E sendo que o meu instrumento principal, né, que eu tento tocar é a guitarra. Bem legal, bem legal. E, e eu concordo com você. É difícil achar membros de bandas que sejam bem comprometidos, que tenham a maturidade e que não deixe seu ego ir além do profissional. Que pode ser um excelente baterista, guitarrista, anyway. Vai querer colocar seu ego na frente da carreira. Daí lascou, tem que ser assim, maduro. Por Eu acho isso que que é bem complexo, mas eu acho que quanto a isso, acho que é uma coisa que tem que é dosado, né? Acho que sim, o ego é importante, né? Eu tenho um ego também, acho que qualquer pessoa, porque você tá tocando, você quer aparecer, você quer uma situação melhor. Eu acho que todo mundo, né, sim. que treina, né, e tudo mais, acho que
é algo saudável, assim, mas a questão de você poder comunicar, mas assim, isso é uma coisa que o Lúcio Tosado. de 2025 entende isso, né? Mas quando você é novo, não, você até entender algumas coisas, né? E passar por muita coisa na vida, então você vai, acho que vai entendendo, né, um pouquinho mais. Tanto que agora eu tô com uma banda, né? Com vocal e tudo mais, que chama Mar Escuro. Mas e tá bem legal, né? Mas acho que, sei lá, acho que ter uma banda é mistura de coisa, né? Não só tocar bem, porque é questão da química, a questão de você conseguir sentir bem, né? Tocando com as pessoas e num nível que você acha que vai ser bom. Então, enfim, pro meu projeto solo eu prefiro estar solo. Por isso que já Aí é eu, solo. é, é. Apesar que eu tenho bons amigos que estão ensaiando, né? Que é o Ian e o Gustavo. O Gustavo, ele era guitarrista na Glávia também. Só que ele tá tocando baixo. E o Ian é baterista de uma banda chamada Consolidate, produtor. E ele que tá fazendo mixagem e masterização das minhas músicas. E tem uma questão de amizade. Aí vem um outro lado, né? Sim. Por exemplo, bandas de jazz, né? Tudo mais, pessoal. Não é que não tem banda, o pessoal tem banda, o pessoal tem ego, mas na hora que você vai tocar é diferente. Não que eu toque jazz, né? Adoraria ser eu estudo, tento tocar por conta, mas longe de conseguir fazer alguma coisa, né? Acho que jazz é muito gostoso, mas é muito difícil. Mas tem acho que essa pegada, né, da conversa, né? Que jazz é uma conversa, né? Você vai improvisando e tudo mais. E aí a banda é meio que. Não tem uma banda, mas eu tenho um pessoal que topa tocar minhas músicas, meus temas e fazer show, lógico, né? Tudo ganhando, etc. Igual, e, enfim. Mas é isso, né? Acho que é meio complicado, né? Assim, pessoas. Pois é, né? Bem complexo. Mas eu não sou de julgar, não sou de. Longe de me julgar. Mas eu concordo com você que tem amigos que ajudam. E eu agradeço a um amigo meu que sempre me ajuda. Mas enfim, como o Jô tinha a sua caneca, outros talk shows têm a sua caneca, eu também tenho. Meu, tem a garrafinha aqui, importante. Se hidratem, pessoas. Se Se hidratar é muito hidratem. importante. E se quiser uma caneca assim bonitinha, colabore, patrocina, que daí tem canecas bonitinhas. Mas você vai fazer merchan futuramente? Vamos para vender? O que você está pensando? Quem sabe, né? Quem sabe se tiver um patrocínio, É, vai é saber. isso é questão de merchan, por exemplo, né, na Mar Escuro, né, que eu entrei, a banda já estava formada, é super complicado, assim, no sentido de você conseguir agariar fundos, você fazer camisa, boné, etc, conseguir espaço para vender, mas ao mesmo tempo é o que acaba gerando mais lucro, né, Sim. mesmo você tocando em alguns lugares alternativos, né, aqui em São Paulo, e legal que tem esses lugares, longe de criticar, mas assim, o retorno é muito baixo, porque, assim, é... enfim, o pessoal tá indo, né, então, mas pelo menos tem alguma cena alternativa, não, que eu posso dizer aqui em São Paulo, né, nesse sentido, para banda rock, pelo menos, né, eu não sei como que é aí no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Ah, Sul. pera aí, que isso tem que falar aí depois do intervalo, porque esse é o assunto primordial. Mas a minha ideia, por enquanto, é as canecas. Quem quiser alguma caneca aí, patrocina aí, quem sabe, né? Quem sabe? É um investimento aí. Eu quis inovar, né? Apesar que eu acabei copiando alguns, o que que custa inovar, né? Não custa nada. É pelo menos um toque diferente no canal. Não, com certeza. Mas, enfim, acho que assim, de trajetória, acho que é quanto a isso, né? E acho que quando se trata de música instrumental, né, tem uma questão que, assim, né, pelo menos para mim, né, Uhum.
muito tempo eu fiquei com receio até de lançar algo, acho que acaba sendo um receio até de outras pessoas que têm músicas, composições, é questão do julgamento, né? A música instrumental, eu acho ela. Quem escuta música instrumental necessariamente gosta muito de música. E não longe de querer falar uma regra, uma coisa assim, mas eu acredito que quem ouve mais música instrumental são músicos. Então, você vai passar por um crivo, acho que maior, né, nesse sentido. Então, eu fiquei sempre muito receoso. Então, eu peguei, por exemplo, comecei a compor. Acho que composição não tem a ver com capacidade técnica, nem nada, bem longe disso. Tem muitas músicas boas compostas por pessoas que não tinham uma capacidade técnica, mas tinham uma criatividade, assim, surpreendente, né? E aí comecei a treinar, porque, enfim, guitarrista, etc., querendo tocar bem, né? Aquela coisa do ego que a gente falou, mas acho que direcionado até ter alguma coisa satisfatória. E aí, nesse processo, eu acabei conhecendo muita coisa também, nível instrumental, né? Então, por exemplo, as duas músicas que o pessoal vai ouvir, né, aqui, né, a Party Hard, né, e a Ocean Like Sky, né, que são singles que eu lancei esse ano, né, em janeiro, lancei um agora em março, e vou lançar mais uns 6 singles ao longo do ano, né, para tentar movimentar, né, mas, por exemplo, escutando guitarristas como o Pliny, que é um guitarrista australiano que, cara, faz uma mistura de rock progressivo, jazz, que assim, o Steve Vai elogiou o cara, falando que o cara é o futuro da guitarra, né? Mas é de uma finesse a composição e não é um virtuosismo e tal, mas o cara toca muito bem, assim, na medida, e são composições muito fortes, né? E outro cara que chama Nick Johnson, que é um guitarrista canadense, que é a mesma pegada. Então, eu me inspirei muito neles para estar montando essas várias músicas, né, que vou lançar ao longo. Tô lançando, né? Agora vai ter sem problema de falar o nome qual que eu vou lançar agora em maio, que é Mechanical Heart. E, enfim, todas têm algumas inspirações, né? Mas eu diria que assim, o veio, pelo menos, de inspiração musical, né? Seria esses caras, né? E procurar sempre ouvir coisa nova, acho que sem preconceito. Bem legal. Então, bora pro primeiro intervalo. Tá gostando do programa? Já voltamos.
Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir Ocean Like Sky. Sim, meu inglês é péssimo na vida que segue. Esse é o lançamento mais recente. É muito bom. Nos conte um pouquinho sobre essa música. Tá. Assim, música instrumental acho que é difícil você falar, a música fala de tal coisa, ela fala de Z, de Y, porque não tem uma letra, né? E de uns 10 anos para cá, eu senti muita deficiência da minha parte de conseguir traduzir o que eu sinto em palavras, né? Então, entrando até no nível de abstração. A Ocean Like Sky é uma composição que o que acabou motivando, né, a criação dela é justamente, acho que um período em que você está confuso na vida, né? Ocean Like Sky, tipo, sabe quando você olha um reflexo do céu, né, na água, ou você não sabe se aquilo é água, se é o céu, ou vice-versa, as coisas se confundem, mas as duas coisas são muito profundas, né? Porque quando você está confuso, também tem uma profundidade de você tentar se achar nisso tudo, né? E, por exemplo, essas músicas eu fiz um momento que eu não estava muito bem, enfim, tentando me reencontrar, né? Acho que seria o termo, né? Acho que, assim, o conceito das músicas que eu tento fazer, elas tentam refletir em algum aspecto, né? Tem um mote que leva à questão da composição, e eu fico imaginando aquilo como se fosse uma trilha sonora para aquele momento que eu estou vivendo, né? Eu acho que daí que eu tento transformar o sentimento, a ideia, né? Porque música é uma arte, né? Que mistura uma parte, acho que muito técnica, porque você tem que tocar, né? E tudo mais, mas ela tem o seu ponto de leveza, de inspiração, enfim, que aí vem aquela parte que é inerente ao ser humano e tudo mais. Então, por exemplo, pegar minha colinha aqui, a Ocean Like Sky, né? Assim, porque tem um conceito em todas as músicas, né? Eu me inspirei num psicólogo, que é o Carl Gustav Jung, né? Que ele fala que, por exemplo, os lados obscuros da nossa história, eles podem revelar nossos talentos e até pontos fortes na nossa vida, nossa missão. Enfim, falando bem por cima, né? E isso inspirou e é utilizado em psicanálise e tudo mais. E as minhas músicas, elas têm umas brincadeiras nesse sentido assim, né? Tentando brincar com esses conceitos, né? E aí cada uma tem um arquetipos, né? Segundo ele, assim, a história humana, a gente tem histórias coletivas do inconsciente coletivo, né? E que ajuda às vezes a explicar várias questões. Então, por exemplo, a trajetória do herói trágico e tudo mais. E a Ocean Like Sky, olha só, o arquetipo junguiano que ela fala é o sonhador oceânico, que é a conexão com o todo, né? Paz, transcendência, contemplação profunda. E, assim, que é quando você está confuso, o que você está tentando achar, né? O oposto disso, né? Que é a paz, você tentar ser profundo. Então, a Ocean Like Sky, quando a pessoa ouvir, não que ela tem. A pessoa pode vir e sentir o que quiser. Quem sou eu para falar para a pessoa sentir alguma coisa, né? Por mais que eu compus algo, eu acho que uma obra é legal quando cada um consegue se apropriar de alguma forma, né? Mas o que foi meu mote emocional e tudo mais que ajudou a que isso foi isso. E céu e oceano é extremamente vasto, né? Céu a gente está vendo descobertas, o pessoal está chegando teorias que o universo ele vive dentro de um buraco negro, descobertas do fundo do mar que até hoje a gente não conseguiu ainda entender, né? Então, foi mais ou menos essa inspiração para essa composição. Legal, legal. Como música é sentimento, varia do tempo ao tempo, nos conte qual é a sua melhor música. Nossa senhora, que pergunta difícil. Peguei. Eu acho, assim, eu não sei, eu acho que cada música ela teve um momento da minha história e tudo mais. Acho que eu particularmente eu gosto das minhas músicas, né? Acho que se eu não gostar delas,
Quem mais vai gostar, né? Minha mãe, talvez, né? Mãe sempre é a fã número um da gente, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Eu acho que eu procuro entender, acho que no momento, né? Acho que a música que eu me identifico mais agora, até pelo momento que eu tô e tudo mais, seja a Fog. Se fosse há 5 meses atrás, eu ia falar Ocean Like Sky. Se fosse durante a pandemia, é uma outra composição que eu vou lançar, que se chama Response Resistance. Acho que depende muito do momento, né? Mas agora acho que é uma música que chama Fog, né? Fog é uma palavra em inglês para neblina, né? Ai, por que você escreve tudo em inglês os títulos? Para conseguir achar mais, chegar mais gente, né? É mais fácil, infelizmente, né? Mas tem um conceito e tudo mais. Mas acho que seria a Fog que eu vou lançar, se tudo der certo, em agosto. Já tô com a mix e master dela já pronta aqui. Eu sou bem metódico nesse sentido, né? Outra questão, porque eu trabalho sozinho também, né? Eu já deixo tudo meio que pronto para tentar seguir um cronograma, né? Que aí tem questões que aí se influenciam em algoritmo, buscar, etc. E eu vou te mandar. Beleza. Conheço gente assim que faz um excelente trabalho também. Mas vamos ao que interessa que eu ia comentar. Aqui no sul, pelo menos no Paraná, eu estou com um projeto de criar uma associação de bandas para divulgar todas as bandas do Paraná, todas as bandas independentes, autorais, enfim, é só me mandar mensagem e vamos crescer com esse movimento aí para ser um ano sensacional. Então, bora para mais intervalo. Tá gostando do programa? Já voltamos.
Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir Ah, meu Deus do céu, não consigo. Party Far... hard! Aê! Eu não consegui, mas você conseguiu, então parabéns. Não, sem Bom, problema. bom, É que party hard. Oi, pô, desculpa. é que é meio complicado. Assim, mas não é tão impossível, mas agenda de shows, planos futuros, não futuros, lançamentos, enfim. Divulga aí que o espaço é teu. Então, shows futuros, eu estou me organizando para o segundo semestre fazer algumas apresentações do meu trabalho instrumental, né? Estou tentando negociar alguns lugares, mas música instrumental é um pouco mais difícil que música com voz, né? E fazendo bastante show com a minha banda, né? A Mar Escuro, né? A gente tem tocado bastante aqui em São Paulo. Mas, de qualquer forma, isso não vai parar meu cronograma de lançamentos. Me acompanha no meu Spotify, que é o Lúcio Moriama, o Deezer, Amazon Music, YouTube Music, SoundCloud, Bandcamp. Eu tenho perfil em tudo que é lugar. É fácil achar. E a ideia é que eu vou lançar música a cada 2, 3 meses, né? Então, já tem um lançamento agora em maio, que vai ser a Mechanical Heart. Vou ter um próximo que é a Fog, e ainda tenho mais umas quatro músicas para lançar, porque uma eu vou deixar como inédita, que eu vou lançar tudo num álbum que chama Dark Sun, né? Que aí ele vai aglomerar todos os conceitos. E a ideia do Dark Sun é brincando também com esse psicanalista, né, que eu comentei, né, porque do lado obscuro, né, nosso, a gente pode descobrir grandes coisas, né, na nossa sombra, e Dark Sun é uma brincadeira, eu não queria colocar eclipse, né, um nome assim direto, eu podia brincar com alguma coisa, né, então Dark Sun, né, o sol escuro, o sol obscuro e tudo mais, que acho que, enfim, a gente brincar com essa dualidade para, às vezes, entender um pouco mais de si, né? Então, fazer essas músicas é um processo de até de entendimento interno, meu, enfim. E eu tento transformar isso em arte, né, de alguma forma. Então, é isso. Se puderem ouvir minhas composições, isso já ajuda pra caramba. Bem legal. Bom, mas o programa Rock Independente chegou ao fim de mais um episódio. Obrigada por ter topado participar e quando tiver outros lançamentos, porque o de maio já tá em cima, né? Já tá aí praticamente. Aí de agosto para frente, pode voltar aí que será muito bem-vindo. Obrigado, Milene, aí, pelo espaço e oportunidade. E é isso aí. Tamo junto. Bom, para quem não conhece meu trabalho, é só acompanhar os episódios anteriores e os futuros episódios que eu vou deixar no Instagram, que está aqui na descrição, e também no canal do YouTube. Esse foi o programa Rock Independente, produzido por mim, Milene Batista Fernandes. Valeu, galera! E não se esqueça, toda terça e sexta, um programa fresquinho aqui no canal. Aproveita, se inscreve, divulga para geral, que ó, vai vir conteúdo bom, vai vir novidades muito legais. Tchau!